A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu gostaria de registrar a presença aqui hoje à noite do Wallace e Inês, que estão nos visitando, né? Os irmãos fiquem de pé aí para que os irmãos possam recebê-los calorosamente. São diáconos aqui da igreja que moram em outro estado. Mas nós não abrimos mão deles. Eles continuam diáconos aqui da nossa igreja e sendo uma bênção de Deus para as nossas vidas. Nós tivemos ontem e hoje um pedacinho, hoje pela manhã lá no Maranguape, no congresso da mocidade. Foi um momento muito bom e eu queria aqui de púlpito agradecer ao Nadson e à Márcia, ao Antônio Carlos e à Neurilane, que estão à frente desses ministérios, né? Pelo trabalho que fizeram, pela disposição de sair com jovens para fora de Fortaleza, né? Cuidar dos filhos dos outros é um negócio muito difícil. É muito difícil a gente cuidar dos filhos dos outros, né? Dos filhos da gente, até que a gente dá um jeito, né? A gente tenta. Mas cuidar dos filhos dos outros é um negócio complicado. Mas graças a Deus não houve nenhum incidente. Foi tudo bem, foi uma bênção do Senhor. Foi uma bênção de Deus. Eu queria, hoje à noite, ler 2 versículos para a nossa reflexão. Encontram-se em primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos, apenas 2 versículos, versículos 6 e versículo 7, versículos 6 e 7, do primeiro capítulo, da primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais que ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Só esses 2 versículos. Queria contar uma pequena história, um pequeno fato, que aconteceu durante o período da Segunda Grande Guerra Mundial. Era o ano de 1943. O poderio militar nazista estava ainda forte. E havia um pastor evangélico, um teólogo cristão, chamado Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, depende de como você queira pronunciar. Ele foi preso pela Gestapo, que era o serviço secreto, que era o grande serviço de inteligência do regime nazista. Ele foi preso por sua resistência ao regime nazista e por seus duros discursos de oposição a Hitler e às suas convicções. Durante muitos anos, ele teve liberdade de pregar livremente contra o regime nazista. Até que um dia
ele foi preso. Ele foi para um campo de concentração. Esse homem, esse pastor, esse teólogo, era um cristão existencialista, essa é a definição que se faz de Dietrich Bonhoeffer. Ele não aguentou ver o seu país sendo conduzido ao abismo econômico, social, político. E ele disse que não poderia, não deveria, como cristão, permanecer calado diante daquela situação. Resultado é que com a ditadura nazista, com o poder nazista, com o regime nazista, ele foi lançado num campo de concentração chamado Buchenwald. Quando faltava 2 anos depois da sua prisão, em 1945, quando faltavam algumas semanas para que o regime nazista capitulasse, fosse vencido, vocês sabem que no dia 30 de abril de 1945, Hitler suicidou-se, de acordo com o que foi escrito. Depois, muitas dúvidas foram levantadas a respeito disso. No dia 7 de maio, a Alemanha nazista se rende à invasão dos aliados na Europa. E no dia 9 de maio, 2 dias depois de 1945, a Alemanha se rende totalmente aos soviéticos, na época, a União Soviética. Lá nesse campo de concentração, por ser oposição ao regime nazista, ele foi condenado à morte. Foi decretada a sua morte. E a morte, para quem tinha esse tipo de comportamento diferente da morte dos judeus, era uma morte por enforcamento. Os judeus eram levados para as câmaras de gases onde eram destruídos, onde eram mortos, onde se faziam experiências científicas. Vocês sabem tudo isso a respeito do Holocausto. No dia 8 de abril de 1945, um domingo, esse pastor dirigiu o último culto da sua vida nesse campo de concentração. Quando ele termina de fazer a oração final e da bênção final, uma porta se abre, 2 homens entram no pátio e gritam: prisioneiro Bonhoeffer, venha conosco. Todos os prisioneiros sabiam o que é que aquilo significava. O que aquele chamado dizia para aquele pastor, que ele seria, naquele momento, levado à forca. Rapidamente, ali no campo de concentração da prisão, os outros prisioneiros se reuniram, fizeram uma rápida despedida, se dirigiram até ele com abraços, choros e lamentos. E um prisioneiro inglês, que também estava lá nesse campo, que acabou sobrevivendo à Segunda Guerra Mundial, descreveu esse momento da seguinte forma: ele me puxou para o lado, o pastor o puxou para o lado, e disse assim: isto é o fim. Para vocês que estão aqui, é o fim para mim. Mas para mim, isso aqui é o início da vida. Estou indo começar a nova vida. No dia seguinte, ele foi enforcado numa prisão próxima ali, chamada de Flossenburg. O médico da SS, do serviço secreto, que fez o atestado, que testemunhou e deu atestado de óbito, disse que ele foi um homem completamente bravo, comprometido e devotado até o último suspiro, até o último momento. E ele escreveu
o seguinte: através da porta entreaberta, vi o pastor Bonhoeffer, ainda com o uniforme da prisão de joelhos, em fervente oração ao Senhor seu Deus. A devoção e evidente convicção de ser ouvido, que eu vi na oração deste homem, extremamente cativante, me comoveu profundamente. E logo em seguida, ele foi enforcado. Os livros que ele escreveu estão aí para testemunhar a sua devoção e a sua convicção. Mas ao contar essa história, eu gostaria de fazer algumas perguntas para nós que estamos aqui hoje à noite. O que é capaz de motivar, de fazer com que alguém próximo da morte, à beira da morte, seja capaz de dizer algo como isso: isso é o fim, mas para mim é apenas o começo? Aonde é que nós, que vivemos sem as opressões das guerras, das perseguições religiosas, aonde é que a gente pode encontrar uma fé como esta? Qual foi a certeza que esse homem descobriu, que foi capaz de lhe dar aquilo que nós cristãos chamamos de esperança viva, que é a esperança que está além da nossa sepultura, além da nossa morte? Como é que se explica isso? Porque se tem uma pergunta difícil para nós cristãos respondermos: por que Deus permite sofrimento? Por que Deus permite essas situações? Um homem cujo testemunho de fé foi comprovado por alguém que não tinha fé nenhuma, por um assassino, por um homem que foi capaz, quem sabe, de ter destruído a vida de milhares de judeus com experiências científicas. Como é que esse médico do serviço secreto da SS, a mais cruenta e cruel polícia do regime nazista, foi capaz de dizer que a oração daquele homem, que o testemunho daquele homem, a convicção daquele homem, a devoção daquele homem, foi capaz de comovê-lo profundamente? Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus nos permite passar por dores? Por que será? Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo já se fez. E de vez em quando a gente repete essa pergunta porque a gente não consegue encontrar as respostas mais sólidas para elas. E normalmente, quando nós fazemos esses tipos de pergunta, nós fazemos porque estamos diante de uma grande crise, porque estamos diante de uma doença grave, porque estamos diante da morte de um ser, de alguém a quem nós amamos, porque perdemos o emprego. Fazemos essas perguntas porque destruímos os relacionamentos, porque estamos vivendo com problemas nos lares com os nossos filhos, porque estamos à beira da depressão, em tristeza profunda. Nós fazemos essas perguntas porque de repente somos envolvidos por uma roda viva de dificuldades financeiras e somos assediados moralmente de todas as formas, perseguidos no emprego, perseguidos no trabalho.
no ambiente profissional, ou quem sabe, até mesmo tentam nos envergonhar por causa da nossa fé. Isso pode acontecer a qualquer um de nós. E quando nós nos voltamos para a Bíblia, nós encontramos muitas perspectivas que nos ajudam a pensar melhor a respeito desses tipos de acontecimento na vida dos filhos e das filhas, dos servos e das servas de Deus. O nosso texto de hoje à noite, ele nos dá uma perspectiva interessante, importante, porque ele não é capaz de responder a cada pergunta a respeito das dificuldades, dos problemas e dos sofrimentos da vida. Não é, aliás, texto nenhum na Bíblia, isolado, é capaz de responder a respeito do nosso sofrimento como seres humanos. Mas nosso texto é capaz de nos fornecer um quadro fundamental, onde a gente é capaz de perceber a mão de Deus agindo em cada momento da nossa vida, em cada momento da nossa existência. Uma boa exegese, uma boa reflexão, um bom mergulho no texto, é importante para a gente transmitir uma boa mensagem. Mas antes do mergulho no texto, antes da boa exegese, eu queria hoje à noite, desculpe a presunção da boa, mas eu queria hoje à noite que a gente prestasse atenção em duas palavras que parece que estão aqui meio que deslocadas, mas fazem todo sentido. Porque falar de dor e falar de exultação parece que são coisas adversas, contrárias, opostas. E a primeira delas é a palavra provação, no versículo de número 6. A palavra provação no texto original, desculpem o meu grego, eu não sei praticamente nada de grego, é pairamas. E essa palavra aparece por todo o Novo Testamento. É uma palavra comum, presente em todo o Novo Testamento, e é uma palavra que significa testar, provar, provação, tentação. Portanto, essa palavra provação, traduzida como provação para o português, ela tanto pode ter uma conotação positiva ou negativa, dependendo do texto em que ela está inserida. Fazer uma prova pode ser uma coisa boa, e fazer uma prova pode ser uma coisa ruim. Por exemplo, fazer a prova para a carta de motorista, tirar a carta de motorista. Se você for aprovado, foi uma coisa boa. Se você for reprovado, foi uma coisa ruim. Mas a aprovação e o teste, a prova é o mesmo. Do mesmo jeito para todas as coisas na vida. Para cada momento, para cada situação, para cada evento, para cada dificuldade, para cada luta. Se a gente conseguir ser aprovado, se nós conseguirmos passar no teste, vai ser bom. Mas se formos reprovados, vai doer. E Deus permite esses testes, a fim de que o que está no nosso coração seja revelado. Não só para Deus, porque Deus sonda os nossos corações, mas as provações pelas quais passamos acabam revelando para nós mesmos o que nós antes não éramos capazes de enxergar, mas que estava lá. Tudo depende da maneira como nós reagimos. Por isso, quando um problema nos alcançar, nós podemos orar,
ou podemos nos tornar amargos. Nós podemos ficar quietos e ponderar a respeito dele, pensar, refletir, ou então a gente pode só reclamar. Quando vivenciarmos uma situação difícil, nós podemos tomar a decisão de sermos gentis, ternos, compassivos, ou vivenciando essa mesma situação, ser duro, cruel, vingativo. Numa situação difícil, nós podemos aprender a confiar em Deus, ou podemos nos rebelar contra Ele, nos revoltarmos contra Ele. Numa situação difícil, você pode corajosamente enfrentar o seu medo, mas você também pode ceder ao medo. Numa situação difícil, complicada, numa provação, numa tentação, num teste, você pode se aproximar mais de Deus ou fugir dele. Então, vivenciando o mesmo evento, nós temos os mais diferentes resultados. Para isso que serve a aprovação. Para mostrar como é que eu sou por dentro, como é que eu reajo, como é que eu lido, como é que eu sou capaz de lidar com as lutas, com as provações, com os problemas diante da vida. A segunda palavra, que também está aqui, é essa que está logo no início, a palavra exultai, no início do versículo de número 6. E eu diria para você que é mais difícil você definir exultar do que provação. É muito mais difícil, porque a gente confunde alegria com felicidade. E alegria e felicidade são coisas distintas, são coisas diferentes. Porque a felicidade depende das circunstâncias, do que eu ganho, do que eu adquiro, vai depender da emoção dos momentos. Mas a alegria, que significa essa palavra exultai, essa palavra exultai significa alegria, é muito, muito diferente, muito mais profundo, porque a alegria só pode vir de Deus. As pessoas buscam felicidade, mas elas só se satisfazem com a alegria. Porque a felicidade, ela entra e sai com a mesma facilidade daquilo que conquistamos. A nossa alegria tem que vir do Senhor. Neemias capítulo 8, versículo 10 diz assim: portanto, não vos entristeçais. Eles estavam vivendo um tempo de muita perseguição. A construção do muro. Ele disse: olha, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eu posso sim não ter felicidade vivendo um tempo de absoluta escassez, mas eu posso viver um tempo de absoluta escassez e ainda assim ter alegria. Porque quando a nossa satisfação vem do Senhor, ainda nos extremos da vida, nós podemos ser alegres. Por isso que as pessoas inventaram um ditado que diz que pobre ri até da desgraça. Não tem um ditado que diz isso, né? Pobre ri até da desgraça, porque o pobre descobriu que a verdadeira alegria é algo que não se compra com bens, com conquistas. É algo que precisa ser plantado na alma e no nosso coração. Chesterton chamava de alegria o segredo gigante da vida cristã.
Ele dizia que a alegria está no centro da vida cristã e que as provações estão na periferia. Todas as lutas que você tem passado, todas as dificuldades que você tem vivido, todas as aflições e provações, elas não são o centro da sua vida cristã, elas estão na periferia, elas estão ao redor. O centro da sua vida cristã é a alegria de ter encontrado a Cristo. Ray Pritchard, um pregador americano, muito conhecido nos nossos dias, ele diz que a alegria ou a exultação é a habilidade de encarar a realidade, a boa e a ruim, a feliz e a infeliz, a positiva e a negativa, a melhor e a pior, porque nós temos a nossa satisfação no Senhor. A verdadeira alegria é isso, é saber lidar com o bom e com o ruim, com aquilo que é positivo e aquilo que é negativo, com o melhor e com o pior. Paulo disse: olha, eu sei estar tanto na abundância como na escassez. Quando a gente olha para essa ótica, ou sob essa ótica, a gente percebe que não existe contradição entre provação e alegria, porque a gente acha que a provação tira a nossa alegria. Ela não tira, ela nos entristece, mas a nossa alegria é maior do que a nossa tristeza. Porque exultação e provação nascerão juntas, são irmãs siamesas, vivem de mão dadas. E eu queria, então, aqui ver 4 verdades importantes nesses 2 versículos aqui, sobre as provações da vida. Primeiro, escreva aí se você puder, para você não esquecer. As provações da vida são breves. Não são para sempre. São breves. Pastor, como é que o senhor é capaz de dizer um negócio desse? Ele disse, olha o que diz o versículo 6. Por algum tempo. Há um tempo determinado, há um tempo para a aprovação, há um tempo para as aflições. O problema da gente acreditar nisso é que quando a gente está vivendo a aflição ou a aprovação, parece que não termina nunca. Você está lidando com um problema, está com um mês, ou com uma semana, parece que faz um mês. Você está com um mês, parece que faz um ano. Você está com um ano, parece que faz 10 anos. Quando a gente está vivendo o problema, parece que a gente já está vivendo a eternidade com aquele problema. É como aquele ditado que se diz em festa junina, né? Sentar na brasa, ainda que só por um pouquinho, queima. Deixa dolorido. Parece que os problemas tomaram para si aquela frase da Bíblia, né? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e os problemas parece que entenderam isso, e eles se renovam a cada manhã. Não é? Então, pastor, em que sentido Pedro está falando dessa duração? É que nessa vida, tudo é breve, se for comparado com a eternidade. Tudo é breve. Se nós olharmos na perspectiva da eternidade, é tudo uma questão de perspectiva. Quando alguém consegue prender a respiração, né, como diz aqui no Ceará, o fôlego, você prende o fôlego, segura a sua respiração. Quem aqui consegue passar mais de 1 minuto com a respiração presa? Tem alguém aqui que faz mais do que 1 minuto? 2 minutos? 3 minutos?
Pois é. Só que quando a gente passa 2 minutos com a respiração presa, parece que a gente passou uma eternidade, que a gente está morrendo. A gente está sem ar. Gente que tem problema com o nariz, entupir o nariz quando tem fumaça, quando passa por alguma situação, algum odor, é alérgico, e o nariz entope, 5 segundos. O nariz entupiu, a pessoa fica desesperada procurando aquele negócio lá, o senhor dela, né, o senhor dele, para desentupir, né, porque o Senhor escravizou, né, tudo que nos escraviza é o nosso Senhor. E o neossoro muitas vezes é o nosso, ou o sorine é o nosso Senhor. Quando alguém diz que está vivendo um calvário, meu irmão, minha irmã, eu estou vivendo um calvário, como é que você interpreta isso? Que essa pessoa está vivendo um grande problema por um grande tempo, por um longo tempo. Então as nossas lutas, as nossas aflições, as nossas provações podem durar semanas, meses e às vezes anos. Mas o que é tudo isso se formos comparar com a eternidade? É que todos nós sofremos uma espécie de miopia espiritual, que a gente só consegue enxergar o mundo real e não a eternidade. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui hoje à noite. Deus nunca nos pediu, não pede, jamais vai fazer isso, para negarmos as nossas duras realidades e aflições e provações e lutas. O que Deus pede é que a gente tenha a mesma perspectiva dos problemas que Ele tem. Que nós sejamos capazes, e isso é possível, de enxergar as nossas situações com a perspectiva que Deus olha. Deus sabe que essa luta, que essa dificuldade, que essa enfermidade, que essa crise, que essa provação que você está passando, ela é passageira. Sabe por quê? Porque Deus olha para tudo isso com a perspectiva eterna, com o olhar da eternidade. Nossas provações não durarão para sempre. Segundo, é que as provações, por mais que a gente rejeite, por mais que a gente não queira, elas são necessárias. Nós até precisamos delas para viver. Quando Pedro diz assim, que tenhais de ser afligidos, no original é, se for necessário. Pedro não podia ter a certeza de quanto tempo duraria o sofrimento, mas sabia que o sofrimento era algo necessário para a vida daqueles cristãos. Quer por pouco tempo ou não, o tempo da provação chega para todo mundo, para o cristão também, e chega de várias maneiras. E mais, elas chegam muitas vezes ao mesmo tempo para todos nós. A gente costuma dizer, parece que esperou, estavam tudo de conluio. Todas as lutas, todas as provações, parece que não vem de pedaço, quando vem por completo. Não consegue tudo de uma vez, como disse aí o querido Carivaldo. Nenhum cristão está isento, porque as provações são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Martim Lutero costumava dizer que as provações eram o melhor livro da sua biblioteca. Quando alguém perguntava assim, Lutero, qual o melhor livro que você tem na sua belíssima biblioteca? Ele dizia, as minhas provações. Nenhum desses livros aqui é capaz de me ensinar o que as minhas lutas, as minhas dores, as minhas provações são capazes. George Whitefield disse que Deus coloca, eu já disse isso aqui uma vez, Deus coloca carrapichos na nossa cama para nos manter acordados e atentos.
Eu acho que foi por isso que eu dormi mal pra caramba ontem à noite. Tinha muito carrapicho na minha cama. Eu não sei como é que vocês estão lidando com os carrapichos de vocês, mas os meus são daqueles que grudam e que quando sai arrancam um pedaço da pele. John Duncan disse: olha, se nós não temos uma cruz, pobre de nós, podemos concluir que não temos a Cristo, pois a cruz é o primeiro dom que Deus nos dá. A minha sogra, ela foi sempre uma mulher muito tranquila, normal, saudável, trabalhava, tinha a sua renda, enfim, tinha uma vida que ela podia se sustentar. E um dia ela se converteu. E depois que a minha sogra se converteu, ela adquiriu uma doença, vocês sabem, ela faleceu o ano passado, não foi? Dezembro do ano passado. Dezembro? Novembro do ano passado. Depois que ela se converteu, ela adquiriu uma doença degenerativa. Ela foi degenerando com o passar dos anos. E sabe o que as pessoas diziam quando a encontravam e a conheciam da vida anterior a Cristo? Diziam: mas o que foi que aconteceu, Valda? Porque depois que você se converteu, tudo ficou ruim. E eu nunca vi a minha sogra reclamar de nada. Porque ela entendeu desde o princípio, desde o primeiro dia, que ela havia recebido um dom de Deus, a sua cruz, e essa cruz a levaria para a eternidade. Não foi a dor que a levou para a eternidade. A dor era periferia, mas a cruz de Cristo que ela abraçou. Cristo era o centro da sua vida. Eu me lembro daquela mulher já doente, indo para presídios feminino, levar sabonete, pente, escova de dente, absorvente. E aqui para o asilo, esse asilo aqui, filho, que você fez estágio aqui, Torres de Melo, final de semana, cuidar dos velhos, muitas vezes dar banho, com dores. Eu ia também, nós íamos também. A única coisa, o único inconveniente era os beliscões. Os velhos me beliscavam demais. Saía roxo de lá. Porque gostavam demais da gente, não queria que a gente viesse embora, e eles queriam que a gente ficasse. Quando a gente saía, eles não só ficavam puxando a gente. Mas fazia isso. E a gente passa algumas provações por um pouco de tempo, e a gente quer se rebelar contra Deus. Terceira lição desse texto é que as nossas provações são purificadoras. E aqui é o centro da mensagem de Pedro. Ele diz assim: assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe. Até o ouro se corrompe. Até o ouro se corrompe. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo. Observe que tem assim e para quê do texto. Há uma ligação. Elas nos falam de um propósito, de um ideal, de uma motivação, de uma razão. Elas não acontecem por acaso, não são jogados dados. Talvez você nem entenda
Por que é que você está passando por tudo isso? E a Bíblia diz que as provações vêm para que a nossa fé seja provada e atestada. Essa palavra no original, daikimon, significa testar alguma coisa para provar que ela não vai falhar, que ela não vai sucumbir diante das adversidades. Quando Deus permite que a gente passe por lutas e provações, não é para nos derrotar, não é para nos humilhar, não é para nos destruir, não é para provar que Ele é maior e que nós precisamos dEle, embora essa seja a verdade mais absoluta, mas é para provar que nós podemos ter sim, eu e você, apesar das lutas e provações, ter uma fé genuína. Nós podemos ter todas as frases conhecidas e de efeitos para provar a nossa fé, mas ela só acontece quando as coisas estão indo bem. Somente no tempo da provação é que nós revelamos em quem nós realmente acreditamos e no que nós realmente acreditamos. Irmãos, contar que ganhou um carro, que houve um sorteio e você ganhou muito dinheiro, que você passou num concurso, é maravilhoso. Agora dizer que você continua crendo em Deus, que você permanece em Deus, que você não fica se perguntando, magoado, chocado, revoltado, quando você está passando por uma luta, você continua alegre, exultando no Senhor, isso é fé. Fora dessas paredes aqui, fora dessa comunidade, as pessoas que estão aí do lado de fora, elas observam o nosso jeito de viver. Elas podem nem entender a nossa fé, podem até nos chamar de fanáticos, de malucos, de que vocês estão me enriquecendo, dando dinheiro para mim. Podem pensar um monte de coisas a nosso respeito, mas o que essas pessoas, e podem estar erradas, mas numa coisa essas pessoas estão certas, elas observam como é que nós, que propagamos uma fé em Jesus, reagimos em tempos de adversidades. E a maneira como nós reagimos no tempo da adversidade pode tocar profundamente o coração dessas pessoas ou pode destruir definitivamente a oportunidade delas encontrarem Jesus. Se respondermos afirmativamente diante das adversidades, estaremos mostrando uma fé madura, uma fé que é forte e capaz de resistir ao tempo da tribulação. Nós podemos perder dinheiro, mas se formos fiéis, ganhamos alguém dedicado. Nós podemos até perder a nossa saúde, mas a gente precisa adquirir uma fé paciente. Nós podemos perder o emprego, mas precisamos de uma fé que seja resiliente. Podemos perder até a quem nós queremos bem, a quem nós amamos, e mesmo assim, nós devemos continuar com a nossa fé, ainda que sofrida. Nós podemos perder os amigos, mas jamais podemos perder uma fé corajosa. Dessa forma, desse jeito, é que Deus nos conduz de glória em glória, de vitória em vitória nas nossas provações. Deus nos livra dessa forma do poço do desespero e da autopiedade, da autocomiseração. E Deus nos coloca no lugar mais alto da fé. Porque nos tempos de dificuldades, nós nos tornamos mais fortes. Não há outra maneira de nos ensinar a ser fortes na fé, a não ser pelas provações. E em último lugar, a gente vive a provação aqui, ela é momentânea, mas elas têm uma importância eterna.
elas são para a eternidade. Sabe o que é que o texto sugere no final? O texto sugere louvor, glória e honra quando Jesus voltar. Para quem é que você dá louvor, glória e honra? A quem nós dedicamos isso? A Deus. Em toda a Bíblia é dito que Ele é o único que é digno de receber honra, glória e louvor. Mas nesse texto de Pedro, diz que eu e você, se passarmos por essas 3 etapas, seremos dignos de louvor, de honra e de glória quando Jesus voltar. Olha que coisa interessante. A gente acha que é até pecado, porque normalmente nós atribuímos isso a Deus e a Jesus. Mas Pedro está dizendo que nós também receberemos, porque o próprio Jesus nos dará do seu louvor, da sua glória, da sua honra. Ele vai compartilhar conosco. Eu imagino, não está na Bíblia, mas não é pecado imaginar. Eu imagino uma cena única no céu, uma imagem única no céu, um evento único, inédito no céu, quando Jesus nos receber na sua glória, e lá Ele nos honrar, Ele vai nos coroar com louvor, com honra e com glória. E quando Jesus voltar, as nossas provações terminarão. E aquilo que eu e você, nós achávamos absurdos e injustos, nós vamos entender que eram apenas instrumentos de Deus, para colocar uma coroa sobre a nossa cabeça, na eternidade, na casa de Deus. Coisas que a gente não entendia e que nós achávamos que era cruel, que não poderia acontecer conosco, essas coisas foram temperadas pela graça de Deus. E aí a gente vai perceber que tudo aquilo que a gente passou aqui não foi nada. E que Deus sabia exatamente o que Ele fazia e que destino Ele nos daria. Deixe-me concluir dizendo para você o seguinte: olhe para os seus problemas como uma condição momentânea, apenas como um momento, e que esses problemas estão sendo acrescentados ao currículo do crescimento espiritual de Deus para a sua vida. Segundo, os seus problemas devem levar você para mais perto de Deus. Os nossos problemas devem nos levar para mais perto de Deus e não nos afastar dele. Por mais estranho que eles possam parecer, eles são sinais do amor de Deus por nós. Porque nada, vira para a pessoa que está do seu lado e diga: nada, absolutamente nada do que você passa é capaz de anular o amor de Deus por você. Nada. Pastor, mas a minha dor é alucinante. Pastor, o que eu estou vivendo é desesperador. Deus é maior, e o amor de Deus é maior do que o seu desespero e do que a sua dor. Porque muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes, Deus fala conosco através da nossa dor, porque essa é a única maneira da gente escutá-lo. Você sabia disso? Que nós fazemos tanto barulho, nós corremos tanto de um lado para o outro, nós ficamos tão distantes de Deus, e Deus nos quer tão próximo dele porque nos ama, que às vezes Deus puxa a nossa orelha. Não é assim que a gente pede a atenção do filho, muitas vezes? Pela dor, dá um puxãozinho de orelha no filho, para o filho prestar atenção. Assim
é Deus com seu amor. E provação, em último lugar, provação que não é aproveitada, é desperdiçada. Não desperdice nenhuma das suas provações. Não desperdice nenhum das provas que você tem passado, nenhum dos testes que você tem vivido, nenhuma das lutas pelas quais tem passado. Não desperdice nenhuma delas. Não são fáceis, mas Deus vai usá-las para o seu bem e para o meu bem. Para terminar, eu quero dizer para você, o que você está passando não dura para sempre. É necessário para o seu crescimento espiritual e vai ter consequências eternas.